paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Aqui quem fala é teu amigo, evangelista Alexandro Nascimento. Hoje eu quero trazer uma palavra aqui de encontro em Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 6 e versículo de número 7, a qual o tema subordinado é: Deus nos libertou da escravidão. Baseado nisso, eu quero ler Gálatas capítulo de número 4, versículo 6 e 7, que está escrito assim: E porque vós sois filhos, e enviou Deus no nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já és escravo, porém filhos ou filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Apóstolo Paulo aqui, ele deixou bem expresso, referente aqui em Gálatas, capítulo de número 4, a grande libertação, ou seja, o próprio objetivo do que Jesus de Nazaré fez por mim e por você na cruz. Paulo usa o verbo aqui no capítulo de número 4 e no versículo de número 6, enviou. Se você entender aqui no versículo 6, ele expressa muito bem dizendo: E porque vós, filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Então o verbo aqui, ele no grego, que é um verbo na verdade composto. O verbo que era formado ali pela uma preposição. Ou seja, o verbo aqui podemos colocar de apostelo, que na verdade é encontrado esta palavra apostelo na originalidade, ou melhor, na palavra melhor, vamos dizer, sobre apóstolo. Ou seja, que se você traduzir aqui no original, que quer dizer ek ou ex, que significa de dentro para fora. Ou seja, quando chegou um momento ali de Jesus, na verdade, morrer por mim e por você na cruz, Deus enviou o seu Filho de dentro de si para vir como homem e para morrer por mim e por você pelos nossos pecados. Então aqui nós entendemos que quando chegou esse momento de sermos livres, por isso que essa palavra aqui no verbo enviou mostra aqui as próprias características de Jesus Cristo referente a uma libertação para cada um de vós. Então, ou seja, Deus enviou de dentro dele o seu Filho. Então, por isso que a palavra aqui ek, ou quer dizer ex, que significa de dentro para fora. Eu sempre costumo dizer que nessa analogia, Deus, ele sempre sonda nós. Ele sonda cada um de nós. Deus, ele é especialista de sondar dentro do nosso interior. Ele tem o poder da onisciência, da onipresença, da onipotência, porque ele ainda é o Deus que criou os céus e a terra. Então você vai entender aqui, nessa palavra ex, que se diz de dentro para fora, porque muitas vezes o próprio Deus, ele nos sonda, porque ele conhece o que está dentro de vós. Pela sua própria onisciência, ele sabe dos nossos pensamentos, sabe das nossas dores, ele sabe das nossas crises existencial. E por esse momento aqui, Jesus, ele fez essa, na verdade Deus fez essa analogia sondando
o próprio coração da humanidade. Então ele viu que muitos que antecederam antes dele, como muitos homens de Deus que o pecaram, que erraram, o único objetivo ali para que nós fomos, na verdade, sejamos ali livres da escravidão, era o próprio Deus enviar o seu filho, nascido de mulher, para, na verdade, ali mostrar para o adversário, o próprio Satanás, que ele está no controle sempre de todas as coisas e que ali existe um único Deus que tem o poder de fazer coisas grandes sobre as vossas vidas. Então aqui o próprio Filho que ele enviou ali pelos nossos pecados. E por isso que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. O Espírito Santo aqui, ele, cada dia que nós acordamos, deitamos, dormimos, como o próprio salmista escreveu, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor tem me sustentado. E aqui, essa trilogia, vamos dizer que, na verdade o salmista estava dizendo, deitei, dormi e acordei, estava representando aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então você entende, mais uma vez, que sem o Espírito Santo do Senhor Jesus, nada, absolutamente nada nessa terra, nós conseguimos almejar e conseguimos conquistar. Então aqui você vai entender que essa palavra aqui, Abba Pai, alguns estudiosos, não estou aqui nem para criticá-lo, até mesmo falar, mas alguns vão dizer que essa palavra Abba Pai, que vem ali na verdade do seu original, ou seja, Abba, né, que quer dizer ali meu pai, na verdade, Abba, meu, né, pai, você vai entender melhor, Abba Pai, que significa no original ali relacionado no grego. Porém, alguns estudiosos vão dizer que Abba Pai significa papaizinho, ou seja, paizinho. E o contexto referente sobre isso, eu tenho até uma analogia diferente, respeitando, pelo fato que como pode um Deus tão grande, que ele sustenta o universo com a palma da sua mão, e essa palavra aqui, essa palavra na verdade, Abba Pai, vem ali de papaizinho. Porque se nosso Deus é um Deus tão grande, como pode ali ele estar na palavra aqui no diminutivo? Então, Deus aqui, ele sempre estará no grande aumentativo, porque o Deus é o Deus grande. Ele é o único, poderoso, o único que deu ali, na verdade, o seu único filho para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados. Então por isso aqui que nós muitas vezes clamamos a Abba Pai, que está aqui na verdade no original, né? Então, porém, como diz ali, por relação de, ou seja, o papaizinho ou papai, a gente muitas vezes não consegue compreender essa grande tradução, na verdade, ou por diversas pessoas, porque esse Deus que nós servimos, ele continua sendo um Deus grande. E a grande prova disso aqui está baseado em 2 Samuel capítulo 7, versículo 22, que diz: quão grande és tu, soberano Senhor, ou seja, soberano, ele é o maior, ele é o grande, ele é o poderoso, ele é soberano, ele é maior que todos, ou seja, não há ninguém maior do que o próprio Deus ou o próprio Senhor. E aqui tem continuação, não há ninguém como tu, ou seja, não há ninguém como tu, não há ninguém como Deus. Então eu não consigo entender que esse Deus que nós servimos seja um papaizinho, um deusinho, não, ele é um Deus grande, ele é um Deus maior, soberano que todas as coisas. E aí tem uma vírgula, né? Porque ele diz, não há ninguém como tu, e nem outro Deus além de ti, conforme tudo
que sabemos. Então, o próprio aqui Samuel, ele expressou com as suas palavras aqui, né, dizendo que Deus é o soberano, e Ele é o maior, e Ele é o único, exclusivo, suficiente Salvador de toda a humanidade. Para fazer aqui só um contexto muito rápido, se você vê aqui no capítulo de número 4 também, desde o versículo 7, ele fala aqui sobre os escravos, os filhos da verdade ali de Deus. Porque na verdade nós éramos o escravo, porque ali anteriormente, antes da vinda, na verdade, de Jesus, por morrer por mim e por você, nós éramos escravos. Porque seguia ali, na verdade, a lei de Moisés, a lei que antecede, na verdade, a própria ressurreição de Jesus Cristo. Então ali, eles tinham que seguir ali aqueles mandamentos, tinham que seguir aqueles princípios anteriores. Mas só que quando Jesus veio, aqui como homem, ele quebrou esse paradigma, ele quebrou ali, toda ali a maldição que estava ali travando a vida de toda a humanidade. E desde o versículo 8 ao versículo 12, também fala que não devemos voltar ali aos rudimentos ou melhor, francos ali das leis anteriores. Isso é baseado aqui em Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo em diante. Então aqui diz que nós não devemos voltar ao rudimento anterior das leis. No versículo 13 ao versículo 15 fala sobre a enfermidade ali, da visão, na verdade, de Paulo. Porque nós sabemos que o próprio Paulo sofreu ali de uma grande enfermidade. Acredito eu que Paulo não só passou por problemas ali psicossomáticos ou problemas físicos, né? Ele viveu também esse problema espiritual que é usado aqui no termo psicossomático, né? Que é algo que fere dentro do seu coração, que muitas vezes a alma, o espírito ali, ele está passando por dificuldade. E Paulo, se você ler lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, no versículo 1 em diante, você vai ver que o próprio Paulo chegou a dizer a Deus, falando: Senhor, eu tenho ali um espinho na minha carne. Cheguei a 3 vezes orar a Deus para que tirasse isso de mim. E o próprio Paulo ali, escrevendo ali as suas próprias palavras, está escrito assim: para que não me exorbecesses pela grandeza da revelação. Então foi-me posto em mim um espinho na carne, ou seja, para que ele não se engrandecesse, para o que Deus usaria ali, apóstolo Paulo. É tão verdade isso que Paulo escreveu uma das maiores partes do Novo Testamento, Então Paulo escreveu vários capítulos aqui. Paulo escreveu aqui grandes cartas, epístolas. Então Paulo tinha um grande conhecimento. Era um homem culto, eloquente, com uma sabedoria esplêndida. Paulo ali conhecia também os versos dos epicureus, corria um sangue azul sobre as suas veias. Então Paulo não era ali um homem comum. Paulo, apesar de ser pequeno, mas dentro dele tinha uma grande sabedoria. E ali Deus nunca permite que ninguém será maior do que ele. Então, para que ele não se engrandecesse pela grandeza da própria revelação do Senhor, Paulo ali adquire um espinho na sua carne, porque o próprio Satanás esbofeteia na cara dele, joga na sua face, dizendo que ele tem um espinho ali, espinho que incomodava o apóstolo Paulo. Então você vai entender ali no versículo 13 ao versículo 15, quando ele fala dessa enfermidade. Então antes disso, Paulo ali viveu grandes problemas sobre a sua vida. Paulo viveu grandes dificuldades que poderia até mesmo destruir o seu próprio ministério. Ele escreve a primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, e depois disso ele vai escrever Gálatas. Ele vai falar aqui sobre os rudimentos da lei de Moisés. Ele vai falar aqui sobre os problemas que ocasionavam naquela grande época. Até então,
alguns estudiosos vão dizer que os filhos que eram daquela grande época, eles não tinham ali a autoridade nenhuma. Eles não tinham, na verdade, uma certa herança ali para receber. Por quê? Porque quando eles nasciam, eles eram criados por tutores. Eles eram criados ali por uma espécie de pedagogo, alguém que o tornasse eles homem. E o seu pai ali não poderia dar uma herança a eles enquanto eles não tivessem preparados ali como um homem para receber a parte do seu pai. Então, dos seus 1 ano de idade até os 14 anos, o seu pai observava ele, analisava ele e via se eles estavam preparados para receber uma parte da herança, se eles se tornaram homem ali suficiente para galgar e tomar conhecimento da vida. Observando que eles não estavam preparados, eles iam dos seus 14, dos 22 até os 24 anos. E porém disso, o seu pai ouvisse na verdade que eles estavam ali agora prontos para seguir a sua própria vida. Então eles recebiam ali a herança a qual era determinada. Então, apóstolo Paulo, ele fala aqui no capítulo 4 que sobre essa grande escravidão aqui. Até então que no versículo 7 você entende que de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Então, Paulo aqui faz essa analogia, comparando aqui as palavras de Jesus Cristo, porque o próprio Deus, antes de ele enviar o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, nós ali éramos escravos, nós vivemos como os escravos. Mas quando Jesus morreu e o terceiro dia ele ressuscitou, ele tomou ali a chave do inferno, ele tomou ali na verdade algo que ninguém nessa terra tinha ou tem ou terá o poder de fazer, e tem o controle sobre a morte e a vida, porque só ele continua sendo o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vamos analisar aqui no versículo 20, ele fala também, como eu disse, sobre a sua fraqueza, porque Paulo tinha as suas limitações, ele tinha as suas fraquezas, ele tinha uma conduta dentro dele que faria até mesmo ele se balancear nos dias a dias, porque todos nós temos algo dentro de nós, muitas vezes nos faz ali balançar, mas quando Jesus enviou o teu filho, nós deixamos de ser escravo, porque a palavra escravo aqui, muitas vezes nós entendemos que é algo que nos aprisiona, que nos tira a paz, nos tira a comunhão, nos tira muitas vezes a própria credibilidade do Espírito Santo de Deus. E no versículo 31 fala que não somos mais filho, que nós não somos filho de Agar, mas sim de Sara. Então olha a importância que nós não somos mais filho de Agar, mas sim filhos de Sara. E Paulo aqui ele ilustra essa imaturidade espiritual aqui e naqueles que viviam sobre a lei ali de Moisés, porque Paulo lembrou aqui de Gálatas, né, das certas características de um herdeiro, vamos dizer melhor, enquanto ali eram criança. Então aqui você vai ter duas coisas que me chamam a atenção, porque Paulo, quando ele escreve Gálatas, ele fala aqui sobre uma alegoria e também fala sobre uma parábola. Então, se você compreender, embora por isso você vê que Paulo ele faz essa comparação lá anteriormente, como nós éramos escravos, como vivendo com os dias atuais de hoje, porque hoje nós somos livres para adorar, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E embora por direito de nascença ele possuía, né, ou seja, como eu disse, aquela inteira propriedade que era mantido ali em submissão, porque eles não podiam tomar decisão nenhuma. Aquelas crianças que eram ligadas por tutores, por pedagogos, eles não tinham ali
pautação sobre a sua vida. Eles não tinham ali direitos de opinar, de falar, de seguir a sua própria vida, porque eles já tinham alguém o que o dominasse. E muitas vezes aqui o próprio Satanás é o que domina a vida das pessoas. Então Jesus, quando ele veio para quebrar essa palavra. É tão verídico que em João 10:10 diz que o diabo ele só veio para matar, roubar e destruir. Mas o próprio Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Então aqui, pois os herdeiros, ou seja, as crianças que estavam ali sobre a guarda ali de tutores, como eu falei, que protegia, né, na verdade, ali os seus bens até que eles se tornassem ali adultos. Então entenda que eles não tinham, na verdade, uma grande posição, vamos dizer melhor, sobre a sua vida. Ou melhor, eles nem sabiam qual seria do futuro. Qual seria o futuro deles, enquanto eles não se tornassem ali livres. Porque essa era uma lei antiga, mas Jesus veio para quebrar todas as leis e mostrar que Ele hoje nos fez livre para adorar, para glorificar e para bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a palavra que Deus colocou em meu coração. Então entenda que todas as vezes que você for para uma igreja cultuar, você é livre para adorar na sua casa, para adorar na rua, para adorar no seu trabalho, seja onde for. Jesus te libertou e você não é mais escravo, porque o próprio Deus, Ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, pelos meus e os teus pecados. Amém? Que Deus lhe abençoe aí. E mais uma vez, quero te pedir para inscrever aí no canal, para deixar o seu like, para ativar o sininho aí para receber as notificações todas as vezes que eu postar vídeos novos, ok? Fique com essa palavra aí e não desista, siga em frente, porque em breve Deus irá te honrar. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.